Está começando mais um Pod Viva, o seu podcast do YouTube. Aqui entrevistamos profissionais de diversas áreas da saúde e bem-estar. Meu nome é Paula Rios e eu recebo o Dr. Gilmar. Tudo bem, Dr. Gilmar? Tudo bem, Paula? O Dr. Gilmar é cirurgião bucomaxilofacial, especializado em ortognática e ATM. Doutor, você poderia explicar o que é a cirurgia ortognática? A cirurgia ortognática, Paula, é um procedimento cirúrgico no qual visa o reposicionamento anatômico dos ossos maxilares. Então, é interessante falar que a pessoa, ao longo da vida, ao medida que ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, ela pode apresentar alguma alteração, algum posicionamento atípico nos ossos maxilares, a mandíbula, a maxila, ou até mesmo nos ossos mais superiores da face. E isso acaba interferindo, né, de maneira bastante impactante na qualidade de vida da paciente, porque altera a função do sistema que nós chamamos de sistema estomatognático, que é esse sistema que engloba os maxilares, a língua, o lábio, né, responsável pela fala, mastigação, respiração. Então, essas cirurgias, elas visam corrigir esses problemas, devolvendo a função adequada para o paciente e, com depois, digamos assim, gerando uma harmonização na face, né? Vai ter um resultado estético também. Eu digo que é um resultado secundário, mas é um resultado bastante relevante também, né? Porque a estética da face está totalmente relacionada à autoestima do paciente, então envolve a saúde emocional do nosso paciente também. Então é algo assim visível que você vê e você fala se a pessoa precisa, ou tem alguns casos que só estudando ali, cada caso é um caso? Excelente pergunta, com certeza. Vai depender muito do nível, né, e do grau do problema que o paciente apresenta. Tem situações que são muito mais visíveis, né? Outras a gente precisa de exames complementares, mas a maioria dos casos a gente consegue imprimir um diagnóstico, digamos assim, através de uma análise facial. É isso. Um dos diagnósticos que nós realizamos hoje, até para o planejamento, está baseado justamente nessa análise técnica da face. É uma etapa do processo de diagnóstico e do planejamento que nós chamamos de análise facial mesmo, né? A gente vai seguir um roteiro no qual nós iremos fazer uma análise bem detalhada da face desse paciente, e aí com esse olhar técnico que a gente vai desenvolvendo ao longo dos anos, a gente consegue captar, não é, algumas características da face desse paciente com relação à proporção, não é, linha média, e aí surge todo esse diagnóstico no qual nós iremos guiar o planejamento para a execução da cirurgia. Então, resumindo, a grande maioria dos problemas é passível de se identificar visualmente mesmo. Tá? No caso, aquele pessoal que tem o queixo mais para dentro, seria um caso de cirurgia ortognática? Exatamente. O avanço da mandíbula é um dos tratamentos que nós realizamos. Seria para tratamento do paciente com retrognatismo mandibular, né? Tem o contrário também, que seria uma indicação cirúrgica, né? O paciente com prognatismo, aquela mandíbula mais projetada. Nós chamamos de classe 3 esquelética, esses casos aí do prognatismo. E classe 2 é o paciente retrognata. E tem também os pacientes que você olha de lado, você não consegue enxergar uma alteração de crescimento da mandíbula no quesito anteroposterior. A mandíbula não está nem para trás, nem muito para frente. Ela está na posição correta de trás para frente. Mas ainda assim o paciente tem uma indicação de cirurgia ortognática devido a alguma assimetria, devido a algum crescimento vertical da face, paciente com a face muito longa, né? Então esse paciente, o problema às vezes não é identificado quando ele está em uma posição lateral, mas sim em uma posição frontal. E tem indicação de cirurgia ortognática também nesses casos. A disfunção de ATM, o que seria a disfunção da ATM e no que ela impacta na qualidade de vida do paciente? Ótimo. A disfunção na ATM ou desordens, né, na articulação, desordens temporomandibulares, DTM, que é esse termo, a sigla que resume isso que você falou, né, é uma classificação de problemas que estão relacionados à região temporomandibular. Então, são desordens temporomandibulares ou disfunções temporomandibulares. Tá? É um assunto hoje bastante relevante, muitos pacientes
nos procuram ou procuram tratamentos relacionados ao diagnóstico de DTM. E é algo realmente que a gente precisa conversar, porque ainda a gente observa que há uma desinformação, as pessoas não entendem direito, confundem muito, e eu vou tentar explicar para você aqui agora, tá? Como eu falei, a DTM, Paula, é uma classificação de problemas, tá? Então, quando o paciente, ele, de repente, relata, um primo, um amigo, fala, eu fui diagnosticado por DTM, eu tenho DTM, ou ele sente algum sintoma, vai na internet, procura no Dr. Google. O Google Aí ele fala, isso pode ser DTM. Então ele imagina que DTM é um problema só. Aí a outra pessoa, também tem um DTM. Realmente, pode ter algum problema relacionado a DTM, mas podem ser DTMs diferentes. Porque nós, dentro dos quadros DTMs, nós temos vários tipos de DTM. Para ficar mais didático para o paciente, nós vamos dividir as DTMs em 2 grupos básicos. Nós temos as DTMs que são intra-articulares, ou seja, são problemas que acontecem dentro da articulação temporomandibular, também chamada de ATM, daí vem a confusão nos diagnósticos. É um tipo de DTM também. E nós temos as DTMs extra-articulares, que não tem nenhuma relação com a articulação temporomandibular. Então, quando nós estamos nesse processo de diagnóstico, o primeiro passo é nós identificarmos se aquela queixa de incômodos do paciente tem relação com a articulação temporomandibular ou não, né? Das DTMs extra-articulares, que não tem nada a ver com a articulação temporomandibular, nós temos as DTMs musculares, que são as campeãs hoje, tá? Elas estão relacionadas a problemas de hiperatividade ou hiperfunção muscular. É um problema neuromuscular, né? No qual o paciente ele é levado pelo sistema nervoso central a contrair de forma exacerbada os músculos mastigatórios, né? E músculos faciais de modo geral. E isso gera uma sobrecarga na estrutura que vai resultar em dor, desconforto em determinadas várias regiões da face, né? Uma série de problemas. E é um problema essencialmente muscular. Essas são as DTMs musculares. O bruxismo está um pouco dentro desse quadro também, porque essas DTMs musculares, hoje nós classificamos esses problemas como problemas de hiperatividade ou problemas de hiperfunção. São problemas de origem neurológica mesmo, neurais, digamos assim, ligado ao estilo de vida que nós temos hoje. Então, vai ter uma relação muito grande com a ansiedade, essa sobrecarga que nós temos no dia a dia. Isso vai gerar um hiperestímulo neurológico, seu nervo central, que o organismo vai precisar dar vazão a isso de alguma forma. Então, desencadeia um processo que nós chamamos de hiperfunção ou hiperatividade, pode acontecer em várias partes do corpo. Pessoas que mexem muito a perna, por exemplo. Eu tenho essa mania. Treinadores. É uma síndrome de hiperfunção. Eu parar no lugar, eu fico... Exatamente. Aí o povo fala que é ansiedade, eu digo que seja. Tem uma certa relação. E uma dessas síndromes de hiperfunção e hiperatividade, que é muito comum hoje em dia, está relacionada à contração de músculos faciais, principalmente os músculos mastigatórios. Daí vem um apertamento dentário. O paciente, de forma involuntária, ele começa a desenvolver o apertamento. Pode acontecer tanto no dia, principalmente à noite. O paciente passa a noite, o período que ele está dormindo com os dentes apertados, travados. E isso tem toda uma repercussão de sobrecarga no sistema mastigatório. E é uma DTM, não é? É um dos sinais da DTM muscular. Em contrapartida, nós temos também uma outra série de problemas, que são as DTMs intra-articulares, que nada mais são do que artropatias. Hoje, dentro dessa corrente que nós seguimos dentro da medicina, né, de tratamento das dores faciais e das DTMs de modo geral, nós interpretamos, nós tratamos a articulação temporomandibular como uma articulação ortopédica. O que é que isso quer dizer? Da mesma forma que qualquer outra articulação do seu corpo pode dar problema, joelho, ombro, cotovelo, punho, né? Você conhece pessoas aí que já relatou um problema em uma dessas articulações. São articulações ortopédicas. Da mesma forma, a articulação temporomandibular, ela pode dar problema também, porque ela também é uma articulação ortopédica. É uma articulação completa, complexa, não é?
ela só tá mais escondida. Às vezes a pessoa nem se liga, né? Não tá Perfeito. muito... Exatamente. Mas ela pode desenvolver patologias, não é? Na maioria das vezes relacionadas a desgaste mesmo, problemas que nós chamamos de degenerativos, assim como qualquer outra articulação. Ela não está livre disso, não. E a realidade é essa. O paciente acaba desenvolvendo, sim, algumas artropatias que precisam ser diagnosticadas de maneira adequada para daí a gente entender qual o melhor tratamento para esse paciente. Uma questão peculiar, bastante interessante, é que apesar de haver essa separação didática entre as DTMs, DTM intraarticular e extraarticular, o paciente pode ter os dois tipos de DTM também. Não é incomum nós termos o paciente que ele tem alguma artropatia degenerativa na ATM e ao mesmo tempo ele tem um quadro, por exemplo, de apertamento, travamento, que são essas DTMs mais comuns, as DTMs musculares. Aí o problema é que a gente vai associar duas situações que não se dão muito bem. Imagine que você tem um paciente que ele tem uma articulação temporomandibular mais fragilizada por uma questão anatômica ou por uma questão, uma predisposição à doença articular mesmo, como uma osteoartrite. Como é que pode ser identificado? Eu vou chegar lá. E aí você soma a essa fragilidade articular uma sobrecarga, um apertamento dentário, um travamento, né? Aí eu costumo dizer isso para meus pacientes. Então você tem uma articulação que ela não aguenta desaforo, né? Então é toda essa sobrecarga que você apresenta durante o dia, esse travamento, esse apertamento, o bruxismo, por exemplo, sobre uma articulação que já tem uma fragilidade, e essa articulação ela vai começar a apresentar sintomatologias. Então, a partir das sintomatologias que o paciente apresenta, ele vai procurar algum especialista que vai precisar ter um olhar mais atento para essa articulação, e esse diagnóstico vai vir em cima do exame clínico, mais exames complementares, a exemplo da ressonância magnética, que é o exame de imagem padrão ouro para a gente diagnosticar qualquer patologia articular, seja qualquer articulação, né? A ressonância magnética é o exame ideal para a gente enxergar toda essa parte morfológica da articulação e entender o que é que está acontecendo ali de problema dentro daquela articulação. Quais são os pacientes mais propensos a desenvolver ATM? Maravilha. Primeiro lugar, as mulheres, elas tendem a ter mais problema articular do que os homens. Isso a gente tem dados na literatura para isso, e na nossa prática clínica a gente observa isso, né? Hoje, certamente 80% dos meus pacientes são do sexo feminino, são mulheres, né? E isso está relacionado ao fato de que a mulher ela tem uma consistência, uma arquitetura esquelética mais frágil do que o homem mesmo, né? A articulação mais delgada. Além disso, parece estar relacionado também à questão hormonal da mulher, né? Que faz com que essa articulação ela apresente um pouco mais de fragilidade do que a articulação do homem. Então, digamos que o sexo seria um dos fatores, e situações tanto genética, né? Pessoas que herdam características familiares, uma maior tendência a ter problemas articulares, tá? E temos também problemas adquiridos, como os problemas autoimunes, né? Do mesmo jeito que a pessoa tem a artrite reumatoide, que pode acometer o joelho, o ombro, o quadril, a articulação temporomandibular, ela também pode ser agredida, digamos assim, afetada por um problema que ele é autoimune. Ele é que o paciente desenvolve no seu imunológico, que acaba afetando essa articulação dentro de um quadro degenerativo, inflamatório, que é crônico, não é? Uma situação mesmo que é relativamente comum, nós acompanhamos já algumas pacientes com esse diagnóstico, é a hipoplasia idiopática das ATMs. Em determinado estágio de momento de vida, durante o crescimento de jovens mulheres, por volta dos 16, 17 anos, algumas meninas podem ter, devido a algum problema hormonal, alguma característica já de predisposição, uma reabsorção, uma redução do volume
da articulação temporomandibular, principalmente do côndilo, né, que é essa estrutura óssea da mandíbula. Então, essa articulação ela começa a apresentar uma redução no seu diâmetro volumétrico. A gente observa isso em radiografias, tomografias. Lembra daquele termo que eu lhe falei da articulação que não aguenta desaforo? Pronto, é isso que vai acontecer. Essa redução de volume da ATM vai fazer com que essa articulação fique mais fragilizada e mais suscetível a problemas internos, que vai desencadear em patologias articulares mesmo, com dor, limitação na abertura de boca, dificuldade na mastigação, várias situações no qual a função mandibular fica dificultada devido a situações internas da articulação. Então, digamos assim, o que nós vemos que é mais comum em termos de patologia na TM são as mulheres mesmo, de modo geral, problemas genéticos, não é? Os autoimunes, como eu falei, tá? Pacientes que sofreram traumas também, e aí já linkando um pouco os problemas de ATM com a cirurgia ortognática, pacientes com padrão facial classe 2, os retrognatas, que aí independe de ter homem ou mulher, pacientes que têm a mandíbula mais curta, mandíbulas que não tiveram a projeção adequada. Só em olhar para esses pacientes, nós já sabemos que muito provavelmente esses pacientes também têm uma articulação mais fragilizada. Por quê? Porque a mandíbula ela cresce de trás para frente. O centro de crescimento principal da mandíbula é a articulação temporomandibular. Então, se eu vejo um paciente que ele tem uma mandíbula micrognata, paciente retrognata, a gente deduz que esse paciente também tem uma articulação menos volumosa, mais delgada e uma articulação mais suscetível a problemas também, a artropatias. Doutor, antes de considerar a cirurgia, existem tratamentos para ser feito na cirurgia? Com relação à TM, né? A ATM. Sim, com certeza. Sim, que nós realizamos esse processo de diagnóstico adequado do principal fator causal da dor do paciente, a dor de face, né? Seja dor na ATM ou em qualquer outro local da face, não é? O primeiro passo é a gente estabelecer um plano de tratamento no qual vai contemplar também os conservadores, né? E aí a gente vai, digamos assim, aprofundando o nível de tratamento a depender do diagnóstico, né? Claro que hoje, a depender do estágio que o paciente já chegue para a gente já pode considerar logo de cara em alguma terapia cirúrgica. Principalmente porque hoje, quando se trata de cirurgias da articulação temporomandibular, nossa primeira escolha, nossa primeira opção é a artroscopia. É algo que nós temos nos aprofundado cada vez mais, né, na técnica, no desenvolvimento, né, manual de realizar uma artroscopia de forma eficaz, eficiente. E como é um procedimento minimamente invasivo, que o trauma é mínimo para o paciente, não há necessidade de incisões, de acessos abertos à articulação, é tudo feito por vídeo. Então é um procedimento que a gente às vezes pode indicar até de forma precoce mesmo, tipo, se o paciente ele iniciou o tratamento conservador, né, com placa, fisioterapia, mas não impede de realizar já naquele momento uma artroscopia, porque ele já tem aquela indicação, entende? Não é necessário esperar uma piora do problema, né? Como a gente já pegou o paciente em um estágio que já estava em andamento, naquele momento a gente inicia com o tratamento conservador, sempre concomitante, e ao mesmo tempo já indica uma artroscopia, né? Que hoje é o que nós temos de padrão ouro para tratamento de artropatias, né? Já é uma tendência todo mundo, não é, mundial, internacional, de cirurgias menos invasivas, cirurgias no qual você gere uma recuperação muito mais rápida para o paciente, isso a todas as partes do corpo. E na nossa área, não é, nós temos hoje como opção a artroscopia da TM, uma técnica que nós temos aí já há alguns anos, buscado crescimento, aprendizado. Só fala um pouquinho sobre a artroscopia, que é um instrumento que eu sou encantado, né? Gosto muito de realizar periodicamente, né, nos nossos pacientes, com excelentes resultados. A artroscopia ela é dividida, Paula, em 3 níveis.
Nós temos a artroscopia nível 1, que é chamada artroscopia de enlise e lavagem. A gente entra nessa articulação, a gente acessa ela através, né, dessa ótica. O procedimento é todo acompanhado em uma tela, em um monitor. E a gente consegue logo de cara fazer um diagnóstico, porque eu estou dentro das coisas, estou vendo o que está acontecendo, nível de inflamação, né, hiperplasia, tecidos que estão ali com alguma característica alterada. A gente consegue lavar, né, essa articulação, tirar aquele líquido sinovial que já não está com uma característica tão interessante e fazer uma viscosusplantação. Essa seria uma artroscopia mais básica, digamos assim. Aí nós temos a artroscopia nível 2, que é a artroscopia operatória, é a que a gente mais faz hoje em dia. Seria mais comum, né? Seria mais comum, porque na verdade, como eu entro nessa articulação, não há por que a gente não fazer procedimentos para melhorar a estrutura daquela articulação. Então nós vamos fazer algumas intervenções durante o procedimento da artroscopia, por isso que ela chama artroscopia operatória, no qual nós vamos usar um termo bem comum, fazer uma recalchutagem dessa articulação, entende? Nós vamos cauterizar processos inflamatórios, nós podemos infiltrar medicações específicas, no ligamento retrodiscal, nós podemos reposicionar o disco articular. São uma série de intervenções operatórias feitas dentro da artroscopia, através do procedimento por vídeo. E aí nós temos também a artroscopia nível 3, que seria a artroscopia mais complexa, no qual nós vamos fazer até suturas, são procedimentos mais complexos mesmo, que são feitos todos por vídeo, né? Tem uma habilidade, realmente, um treinamento mais longo para se fazer esses procedimentos, né? Que são as artroscopias nível 3. E hoje nós estamos habilitados para fazer qualquer nível de artroscopia, o que for necessário, né? Principalmente a nível 2, que é que nós executamos, e se for preciso, nós realizamos também a artroscopia nível 3, né? Com sutura de disco, tá? E o legal é que o paciente vai para casa no mesmo dia, né? Com 7 dias antes removendo os pontos, ficam 2 furidos assim, nem dá para ver. Existe algum cuidado assim, específico pós-cirúrgico? Sim, a gente orienta os pacientes, os cuidados são bem básicos mesmo, né? Na verdade, assim, tem o pré e o pós. Exatamente. Aí ele tem que fazer toda uma preparação antes Isso. e todo um cuidado depois. A artroscopia, ela é um procedimento que, uma vez que nós identificamos a necessidade, né? Aí a gente segue para o processo de solicitação da cirurgia, mediante o convênio, né? Solicitação de exames pré-operatórios, que é básico para qualquer cirurgia. A gente passa para uma consulta com anestesista, então ele vai entender de fato o que é o procedimento, se prepara para aquilo. E o período que o paciente vai dedicar de tempo para o pós-operatório é mínimo. Nós recomendamos hoje em torno de 5 dias, né, de pós-operatório, no qual o paciente vai ficar um pouco mais ali. Nada impede, por exemplo, do paciente, no 3º dia de pós-operatório, fazer um trabalho, um home office, né? Fazer um trabalho burocrático de casa, né? A gente evita só que o paciente fale muito, evite mastigar alimentos um pouco mais duros, os primeiros 5, 7 dias. Faz uma semana, o paciente volta à sua vida normal. E com relato, né, que a gente tem dos nossos pacientes, de uma grande redução naquelas queixas de dor intra-articular. E aí a gente tem todo um protocolo de acompanhamento desse paciente nas primeiras semanas, o período ideal para ele iniciar a fisioterapia. E esses pacientes, na grande maioria das vezes, também já estão em uso da placa miorrelaxante, que é para evitar esse apertamento e travamento que a gente conversou no início, né? E evitando essa sobrecarga em cima da articulação. Mas é um procedimento muito tranquilo. O paciente não para a vida dele para realizar uma artroscopia, não. O pós-operatório é bem aceitável e encaixa tranquilamente no momento de vida do paciente. Você falou aí do convênio, e aí eu lembrei que eu estava pesquisando essa semana antes de poder fazer essa entrevista, e eu vi que o plano de saúde, ele não cobre quando é por estética, então somente por estética. Ele só cobre quando de fato mexe com a saúde no geral, né? Exatamente. Isso procede? Sim, realmente é uma situação que a gente vê, né, a assistência negativa de cirurgias quando o auditor, o próprio convênio, identifica que uma cirurgia vai ser realizada somente com fim estético, né? É necessário, de fato, que haja
algum comprometimento funcional dentro de algum CID, né, de patologia, de fato. No caso, teria que ter um diagnóstico. Diagnóstico, exatamente, não é? Dentro de alguma situação, não precisa ser um relatório médico, mas um laudo, um exame de imagem que comprove que alguma coisa realmente está fora do padrão, por mais que aquilo resulte em um comprometimento estético, mas o objetivo da cirurgia é tratar o funcional, né? E a estética, ela vai vir como um fator secundário. Às vezes, um paciente não é secundário, é principal. O mais importante, devido à sua questão de autoestima, do seu comprometimento emocional, do que um problema funcional que ele está sentindo também. Não tem como mensurar, né, se o problema para o paciente é mais estético ou mais funcional. Meu objetivo é tratar o meu paciente, né? Mas, de fato, a nível de convênio médico, né, o rol de procedimentos que estão dentro do escopo daquilo que os convênios eles autorizam, né, os códigos, estão relacionados a problemas tipicamente funcionais, né? Se for um problema estético que a gente não tem como comprovar, por exemplo, com um laudo, com algum exame específico, é algo muito subjetivo, então isso aí daria margem para autorização de procedimentos diversos, que aí seria uma sobrecarga, digamos assim, para o sistema de saúde suplementar, não é? Então, eles tentam restringir isso e já são diversos, né, procedimentos que são realizados desde a cabeça aos pés, que são funcionais, que o paciente vai estar assistido dessa forma aí o seu plano de saúde. Qual é o principal risco hoje da cirurgia ortognática? A cirurgia ortognática, Paulo, ela é uma cirurgia de grande porte, não é? Mas é um procedimento extremamente seguro, não é? Há muitos anos a cirurgia ortognática é um procedimento seguro, porque nós realizamos um protocolo bastante extenso de solicitação de exames, né, pré-operatórios. O paciente vai ser submetido a avaliações para ver sua saúde cardiovascular, né? Todo o risco cirúrgico vai ser minimizado, ele vai fazer uma avaliação com o anestesista, ao passo de que os riscos eles são minimizados, né? Ao longo desses 12 anos que eu tenho de realização de cirurgias ortognáticas, né? Especificamente, eu nunca tive nenhum problema, digamos assim, de um risco de morte do paciente no pós-operatório ou no pós-operatório imediato, porque nós seguimos à risca esses protocolos, né? O paciente ele tem que estar realmente comprovadamente saudável, né? Rígido, para ser submetido a uma cirurgia que dura em torno de 4 a 5 horas de procedimento. Então já se tem um porte cirúrgico relacionado a isso e já se sabe o que é necessário. Na verdade, ele tem que se ajudar também, né? Exatamente, E aí a gente entra nesse processo do pré-operatório, nós iremos fazer toda essa investigação junto com avaliações médicas, cardiológicas, e outros médicos também, e outras especialidades se for necessário, para poder identificar se esse paciente está apto para se submeter àquela cirurgia ortognática, que é um procedimento altamente eletivo, que é isso que a gente quer dizer. É um procedimento que existe um momento ideal para ser realizado, não existe urgência para realizar uma cirurgia ortognática. A gente vai fazer a hora que o paciente ele já fez todos os exames, que sabe que o paciente está seguro para fazer aquele procedimento. O paciente, geralmente, chega com expectativa, né? Como é que vocês abordam isso no consultório, na consulta, durante o tratamento? Exatamente, é uma excelente pergunta, né? A gente hoje, a experiência que nós fomos adquirindo ao longo desses anos, a gente consegue identificar os potenciais de melhoria que a gente pode adquirir através daquela cirurgia ortognática e enquadrar isso dentro da expectativa daquilo que o paciente espera daquela cirurgia, né? E nós conversamos muito sobre a previsibilidade da cirurgia e realmente tentando identificar principalmente qual é a queixa principal do nosso paciente e entendendo se essa queixa principal ela vai ser atendida com aqueles movimentos com planejamento que nós iremos fazer para aquela cirurgia ortognática. E aí se a gente identifica de fato que de repente a queixa do paciente estética, digamos assim, não está totalmente relacionada com o problema que ele apresenta, aquilo que vai ser tratado na ortognática, nós já começamos a mostrar, olha, de repente nós precisamos de um procedimento secundário, de rinoplastia, por exemplo. Hoje nós trabalhamos muito com os médicos da plástica facial no nosso serviço, nos otorrinos, nós caminhamos muito aí com o pessoal da rinoplastia, né?
ou outros procedimentos que nós podemos fazer também durante o transoperatório da cirurgia ortognática, como alguns implantes faciais definitivos para corrigir, de repente, alguma queixa do paciente com relação ao formato da sua face, que não vai ser resolvido somente com a cirurgia ortognática. Então, hoje nós temos uma série de recursos que nós podemos estar somando à cirurgia ortognática para poder alcançar esse resultado estético, de repente, um paciente um pouco mais exigente, que quer passar por uma transformação facial, para melhorar alguma característica facial de forma mais marcante. Então, entender qual é a queixa principal do paciente é muito importante para a gente alcançar esse desejo, né, e atender essa expectativa, e também colocar, digamos assim, camadas de realidade dentro da expectativa do paciente, né? Tem coisas, tem características que são do paciente mesmo, né? A gente não pode estar interferindo muito. É uma característica de todo o conjunto anatômico da face. Não dá para a gente fazer também uma transformação e transformar o paciente em uma outra pessoa, né? Há limites, né? Às vezes a pessoa ela quer fazer logo tudo, né? Tratar o problema e mudar o rosto. Fazer uma mudança muito... Que ter todo esse trabalho, até psicológico. Perfeito. Inclusive vocês que trabalham, né, nesse meio, tem parcerias com outros profissionais ou cada caso é um caso? Ou tem aquele vai passar pelo psicólogo, vai passar pelo ortodontista, vai passar pelo buco? Isso aí hoje pra gente é uma rotina, Paula, não é? A interação multidisciplinar dentro da prática da cirurgia ortognática, nós entendemos que é algo que é fundamental nós estarmos agregados a outros profissionais de saúde, a gente vai poder atender melhor o nosso paciente, né? Uma relação básica que existe é justamente do cirurgião com o ortodontista, isso é primário, né? A gente é um tratamento ortocirúrgico que envolve a necessidade de reposicionamento dos dentes, um preparo ortodôntico, então isso já sempre foi assim e hoje está cada vez mais forte esse relacionamento, né? Esse diálogo do cirurgião com o ortodontista. E, com certeza, tentando agregar hoje no nosso relacionamento hoje profissionais nas mais diversas áreas. Como você falou, psicólogo, por exemplo, hoje, nós já entendemos que é uma necessidade. Aqueles pacientes que a gente identifica que, devido àquele problema facial que ele apresentou... Acaba mexendo com o psicológico. Sim, exatamente. Quando a gente vê que o paciente tem uma autoestima que não está legal, não é um quadro psicológico um pouco mais intrusivo, paciente que ele é mais, digamos assim, um pouco mais tímido, a gente vê que houve uma introspecção devido a uma insegurança da sua imagem pessoal. Nós temos que esse paciente ele precisa ser acolhido para avaliação psicológica, para que ele comece a tratar alguns probleminhas, porventura, que pode apresentar problema emocional previamente à cirurgia. Senão ele vai colocar toda a expectativa de mudança de sua vida. Ele acha que todos os problemas, inclusive os problemas emocionais, ele vai se tornar uma pessoa mais extrovertida, por exemplo, porque fez uma cirurgia ortognática. Às vezes não é? A gente sabe que esses problemas relacionados a uma introspecção, uma pessoa mais tímida, um pouco, não, alguma pessoa que tem algum problema com sua autoimagem mesmo, isso é muito, digamos, subjetivo, não é? E nada melhor do que o próprio psicólogo para estar acompanhando esse paciente e já, de repente, ajustando essa situação previamente à cirurgia, e depois da cirurgia sendo realizada, ele vai estar numa condição emocional, digamos assim, mais adequada para até ter um pós-operatório mais tranquilo. Então, um acompanhamento psicológico eu acho hoje muito importante. O nutricionista também é um profissional que nós temos caminhado junto aí nesse preparo do paciente. Antigamente se falava muito do acompanhamento nutricional no pós-operatório, né? Devido à cirurgia, quem quer algumas restrições com relação à alimentação, né? Mas chega É mais o líquido, né? Líquido pastoso por um período, que é tranquilo também, né? De outro mundo não. Mas o nutricionista ajuda bastante nisso, no pós-operatório, uma dieta adequada, né? Para o paciente não ter uma perda de peso, né? Perda de massa magra. O nutricionista ele é fundamental
Mas hoje a gente entende também a necessidade do nutricionista no pré-operatório, com a alimentação, por exemplo, para reduzir o quadro inflamatório, né? Tem alimentos que são mais adequados, né, para a redução do quadro inflamatório geral do paciente. Alimentos que vão gerar menos edema, menos retenção hídrica, então vai ter uma melhora nesse acúmulo de líquido, que seria o edema. O paciente tem menos edema no pós-operatório se ele tiver uma dieta adequada já algumas semanas antes da cirurgia. Então, o nutricionista é outro profissional de saúde que nós temos caminhado, esses pacientes caminhado junto, né, trabalhar junto com os pacientes. E o fisioterapeuta, digamos assim, que é outro profissional da área de saúde que nós temos nos relacionado com essa troca de pacientes, porque a fisioterapia no pós-operatório ela é fundamental para o retorno mais abreviado das funções mandibulares, né? A fala, a mastigação. O fonoaudiólogo também é outro profissional. É toda uma equipe envolvida. Toda a equipe envolvida. Tudo isso vai, esse trabalho multidisciplinar, junto com a cirurgia, vai fazer que o paciente tenha uma experiência muito mais adequada, né? E tenha um retorno mais rápido às suas funções. A gente poderia citar vários profissionais aqui que a gente já tem. A gente nem imagina quantos profissionais se envolvem, na verdade, né? Acha que é só o buco, um ou dois profissionais a mais, mas na verdade é uma gama de profissionais. Se fosse para a gente resumir hoje, seria basicamente o psicólogo, o nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e possivelmente, se for necessário, um otorrino que seja especialista em plástico facial para a realização de uma rinoplastia, que é um tipo de procedimento secundário muito comum hoje para alguns pacientes, né, no pós-operatório da cirurgia ortognática. Às vezes, junto com a ortognática, é necessário algum retoque no formato do nariz, né, ou algo que vai ser secundário à própria cirurgia ortognática mesmo. Assim, já tem esse cuidado de prever, né, e já avisar o paciente, olha, o seu nariz vai ficar um pouquinho diferente após a cirurgia ortognática. Isso é muito comum, não é nenhum grande problema, né? Ou às vezes o paciente até tem um probleminha mesmo, ele não observa tanto, porque o seu olhar está mais voltado para o problema da axila, da mandíbula. Perceber depois Aí a gente já tem esse cuidado de mostrar para o paciente, ó, depois da cirurgia ortognática, é possível que você se incomode um pouco com o seu nariz, porque ele já tem esse probleminha assim, a ponta já é mais globosa. Eu li alguma coisa que eu acho que ele fica mais... Pode alargar um pouquinho mais, algum desvio também pode acontecer, a depender do movimento que nós iremos realizar no reposicionamento da maxila, né? E às vezes o movimento pede isso, né? Algum tipo de correção de assimetria facial, e o nariz ele vai responder também com um leve desvio. Às vezes o paciente pode nem ser que se incomode, mas hoje já temos o cuidado de orientar o paciente e já deixamos meio que as coisas encaminhadas. Mas deixar claro para depois ele não achar até que foi um erro, né? Exatamente, perfeito. Às vezes tem profissionais que não deixam isso claro e aí ele vai acabar achando que acaba Exatamente, Paulo. sendo erro do profissional. E como hoje nós estamos dentro de um serviço que é fácil, nós temos profissionais que trabalham diretamente comigo, né? Lá na Otorrinos, plástico, né? Que trabalha com a parte de rinoplastia, né? O otorrino que opera isso. Então, não é porque eu já deixar a coisa mais bem encaminhada, digamos assim, né? Eu fui muito melhor. Tem pacientes que a gente já até realizamos isso num momento só, interessante, né? Na mesma cirurgia, a gente já corrige o problema da ortognática, né? Assim, uma ortognática mais simples que a gente possa fazer junto com a rinoplastia. Em diversos casos que a gente já foi para o paciente, um procedimento só ele resolve tudo, né? Mas não é possível todas as vezes, não. Mas sempre que dá, a gente até prefere assim também. Tá? Fazer como eu tô. Ou já deixa organizado para, após a cirurgia ortognática, 6 meses depois, o paciente já realiza a sua rinoplastia ou algum outro retoque que for necessário. A medicina ela tem avançado dia após dia. Na ortognática, qual foi o maior avanço que se pôde ver até hoje? Legal. Eu vou citar, Paula, 3 recursos que foram avanços que eu pude acompanhar nesses últimos 12 anos realizando cirurgia ortognática, né? A gente viu a chegada desses recursos e a gente assistiu de perto essa transição e implementamos isso na nossa equipe, né? O primeiro foi justamente o planejamento da cirurgia ortognática,
há alguns anos, a cirurgia ortognática ela tinha um planejamento muito mais rudimentar. A cirurgia ela era planejada só a nível de modelos ortodônticos mesmo, modelos de gesso que eram montados no articulador e ali fazia uma cirurgia de modelo chamada, serrava, tal, era um meleiro e era algo muito mais empírico, digamos assim. Se planejava assim a cirurgia, era possível fazer um planejamento, ou seja, executar a cirurgia previamente para já ir para o procedimento sabendo exatamente o que vai ser feito. É assim que a coisa sempre foi, né? Não dá para ir para a cirurgia ortognática para na hora decidir, não. A cirurgia ela já vai totalmente planejada, sempre foi assim. Entretanto, esse planejamento antigamente ele era mais rudimentar. Então, com o advento das tomografias, do escaneamento, né, dos dentes, escaneamento da face, nós então, de 10 anos para cá, temos realizado o planejamento virtual, que nada mais é do que realizar a cirurgia do paciente no ambiente virtual. É fantástico. Então, a gente solicita tomografias da face, escaneamento dos dentes, a gente monta a face do paciente dentro de um software, né, que é específico para isso, não é nada de Photoshop, né? É um software específico para planejamento virtual de cirurgia ortognática. Hoje nós dominamos esse software, a gente já conhece alguns, domina, sabe fazer isso. O paciente ele acaba vendo mais ou menos como é que irá aplicar. Perfeito. O paciente que participa desse processo, ele tem uma boa noção do resultado dessa cirurgia, né, através do planejamento virtual. E isso é muito fidedigno, não é? A gente tem tido uma previsibilidade muito grande no resultado da cirurgia ortognática mediante a cirurgia virtual. Digamos, esse foi um dos maiores avanços que nós tivemos nos últimos anos. O segundo avanço foi a cirurgia piezoelétrica, não é? O que acontece é o seguinte, a cirurgia ortognática, para ela ser realizada, nós precisamos executar algumas osteotomias no paciente. Não é? Essas osteotomias basicamente eram realizadas sempre através de serras. Né? Então, a gente tem que ser bem aberto. Então, as serras sempre foram os recursos que foram utilizados na medicina para poder, se você fazer uma osteotomia, cortar um osso, digamos assim, a palavra mais clara seria essa, né? Cortar um osso mesmo, serrar um osso. Então, as serras, né? Isso gera um pouco mais de trauma. É o que, alguns anos para cá, nós tivemos o advento das cirurgias ultrassônicas, né? As cirurgias ortopédicas, em que nós iremos realizar osteotomias, não utilizando serras, mas uma ponta ultrassônica, que é um sistema chamado piezoelétrico. É algo fantástico, uma tecnologia impressionante, no qual uma ponta cirúrgica ela vai ser submetida a um aparelho que tem uma vibração ultrassônica específica, que uma vez em contato com a estrutura óssea, gera um corte ósseo sem a necessidade de uma serra. E o mais interessante é que essa estrutura ultrassônica ela é preparada, ela tem a sua frequência de ação específica para o corte apenas do osso. Se encostar em um tecido mole, em uma mucosa, em um nervo, no músculo, não tem nenhum tipo de repercussão. Bacana, né? Então isso permite uma cirurgia muito menos traumática. Foi algo que chegou, que somou muito na cirurgia ortognática, né? Os equipamentos piezocirúrgicos. E para finalizar, um avanço que nós estamos vivenciando atualmente na cirurgia ortognática é algo que nós estamos cada vez mais lançando mão, é uma filosofia na realidade. Talvez você já tenha ouvido falar, na internet hoje é possível encontrar muito material de divulgação desse quesito. São relacionadas às cirurgias ortognáticas minimamente invasivas. Ou seja, foram uma série de mudanças na filosofia da execução da cirurgia ortognática que permitiu uma redução muito grande dos acessos cirúrgicos, né, nas incisões, que já eram feitas todas por dentro da boca, né? É uma pergunta muito comum que os pacientes nos fazem, né? A cirurgia vai ser feita como, doutor? Algum corte? Não, a cirurgia é toda intraoral. Portanto, sempre foi necessário fazer incisões. Do pessoal ficar com medo de alguma cicatriz. Não, nunca, né? Exatamente, nunca houve esse risco, né? A cirurgia sempre foi intraoral, mas sempre com a necessidade de incisões, cortes que são feitos dentro da mucosa oral, né? E a instalação de afastadores para a gente conseguir visualizar aquilo que está realizando.
tanto com o aperfeiçoamento das técnicas e das próprias equipes cirúrgicas, treinamentos cada vez mais adequados, treinamentos mais realísticos em cadáveres, né? Que foi outro advento bacana que surgiu na medicina, a possibilidade de treinar em cadáveres frescos, né? Isso é algo relativamente novo, chega no Brasil cada vez mais forte hoje em todas as áreas. Então, com esses treinamentos mais eficazes, né? Mais eficientes, nós conseguimos adquirir uma técnica para realizar a cirurgia ortognática, no qual nós conseguimos reduzir bastante as incisões que nós realizávamos antigamente, uma redução que chega a ser até de 70% nos acessos, Paulo. E isso faz com que a cirurgia ortognática ela tenha um trauma muito menor do que aquilo que sempre foi uma característica da cirurgia ortognática, né? Aquela face bastante inchada, o paciente acaba gerando até mais procura, né, dos pacientes. Perfeito, perfeito. Então nós temos adentrado a essa filosofia, nós já temos executado já desde o ano passado. Eu fiz um treinamento nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de fazer um curso em cadáveres mesmo, lá em Dallas, em qual a gente já conseguiu incorporar algumas técnicas da cirurgia minimamente invasiva e já temos realizado isso nos nossos pacientes. Então talvez tenha sido um dos maiores avanços que nós tivemos na cirurgia ortognática nos últimos tempos, é a possibilidade junto com o planeamento virtual e com a cirurgia, agregando os dois e técnicas cirúrgicas mais delicadas, e culminou nessa filosofia que é a cirurgia ortognática menos invasiva, digamos assim. Pós-operatório muito mais rápido, menos edema, e o paciente consegue retornar mais precocemente para a sua vida social. É fantástico, é algo que os pacientes têm se animado bastante, é muito, muito legal. Teve algum paciente assim que teve uma transformação significativa, que você olhou e falou assim, aqui sim uma transformação? Com certeza eu sou suspeito para falar, não é? A gente acaba gerando meio que um envolvimento, né? Em cada caso que a gente faz. Acaba criando um vínculo perfeito, né? E nossos pacientes assinam termos, aqueles que dão consentimento. Nós, inclusive, somos liberados, né, eticamente para isso, pelo nosso conselho. A gente pode divulgar esses casos. A maioria dos pacientes não se importa, até gostam. Quem tiver a oportunidade e quiser entrar nas nossas redes sociais, vão estar lá. Vai poder acompanhar alguns casos, né, que a gente mostra justamente essa transformação e o antes e depois. São diversos casos, né, realmente bastante interessantes. As pessoas, é muito legal isso, às vezes vocês permitem essa interação, as pessoas curtem, comentam, olha, parece outra pessoa, tal, de fato. Acaba estimulando as né? pessoas a... nós temos vários casos assim, né. Claro que alguns casos marcam mais devido à melhoria que aquela pessoa teve na sua vida, não só na questão estética, mas funcional. Poderia citar um caso que foi muito marcante para a gente, uma paciente que acabou virando, como muitas outras, nossa amiga, né? Ana Maria de Lourdes. Ela nos foi encaminhada há uns 6 anos atrás, há menos 2018, por aí, 2017, por um médico otorrino, um diagnóstico de uma apneia grave, uma apneia obstrutiva do sono grave. E a dificuldade dela naquele momento era porque ela não tinha dentes na arcada superior, ela usava uma prótese total na dentadura, e ela não conseguia nem usar o CPAP, o aparelho para respiração noturna. Então, naquele momento, nós buscamos ajudar ela realizando a instalação de alguns implantes para que ela pudesse usar uma prótese fixa, e aí ela pudesse, então, fazer o tratamento, digamos, conservador da apneia obstrutiva com o CPAP. Na época ela fez um protocolo superior, fez um trabalho em equipe, né, junto com um colega protesista. Ela foi reabilitada para uma prótese fixa. Só que o caso não parou aí, ela ficou tão animada que após a realização dessa prótese e tal, ela nos procurou de novo e falou, doutor, eu estou usando CPAP, já tive uma certa melhora, mas eu ouvi falar que o senhor faz uma outra cirurgia também, que é uma cirurgia ortognática, exatamente. E nessa época ela já tinha em torno de 67 anos de idade, né? Era uma jovem senhora, saudável, mas ela tinha ouvido falar para o próprio médico, olha, de repente, né? Ela já estava tendo alguns probleminhas de adaptação com o CPAP.
Sei que para resumir a história, nós ainda fizemos essa ortognática dessa paciente aos 68 anos de idade. E o pessoal mais velho tem um certo receio, um certo bloqueio, né? Com esse tipo de cirurgia. Mas se ele for um paciente saudável, né? Ela solicou vários exames, falamos sobre os detalhes da cirurgia e ela, que não, é isso que eu quero. Nós realizamos a cirurgia, hoje essa paciente já está com quase 2 anos de operada e ela tratou totalmente a sua apneia obstrutiva do sono, paciente que nós acompanhamos já há bastante tempo. E isso fez com que ela criasse um vínculo de gratidão muito grande, volta e meia ela está com a gente e tal. Esse caso nós divulgamos, inclusive estamos, junto com nossos alunos, escrevendo um caso de publicação do caso clínico dela, né, mostrando a eficácia da cirurgia ortognática dela, uma cirurgia de avanço dos maxilares, uma paciente mais velha, que teve uma resposta fantástica. Os índices, não é, que são mensurados para avaliar a apneia obstrutiva dela foram reduzidos de forma drástica. Está com a qualidade de vida que ela mesma relata, espetacular, não ronca, dorme bem à noite. E a gente ficou muito grato de poder ter participado desse caso e ficamos felizes com aquilo que o paciente nos passa em termos de ganho na sua qualidade de vida, né? Ainda ficou mais bonita. Você falou do ronco. O ronco ele tem a ver também. Sim. O ronco, ele é um fator bastante associado, não necessariamente está relacionado diretamente, mas sim tem uma certa associação com a apneia obstrutiva. Não é? Ou seja, provavelmente o paciente que tem a apneia obstrutiva do sono, aquela dificuldade de respirar à noite, o ar, ele passa por dificuldade. Na grande maioria das vezes, essa obstrução das vias aéreas vai estar relacionado ao ronco também. O cônjuge relata que esse paciente tem um ronco muito forte à noite. Tá? Isso não quer dizer que todo paciente que ronca tem apneia obstrutiva. Às vezes você ronca porque você está em uma posição... Não, né? Exatamente, é bom falar isso. O paciente todo... Às vezes a pessoa ronca, está roncando naquela noite, dormiu mais relaxado, o travesseiro mudou, tal. Mas não quer dizer que a pessoa tem a apneia obstrutiva do sono. A apneia obstrutiva, ela é um diagnóstico dado dentro de uma série de exames frente à polissonografia. O paciente ele faz a polissonografia de noite inteira, ele dorme monitorado, né? Tem uns centros que já fazem esses exames, a otorrinos é um desses centros, o médico solicita a polissonografia e daí vem o diagnóstico, de fato, da apneia obstrutiva. E a apneia obstrutiva, ela é codificada em níveis, o nível é um grau mais leve, um intermediário e o avançado. Nos casos avançados hoje, um dos tratamentos mais indicados é a cirurgia ortognática também, para avanço dos maxilares. Uma vez avançando, reposicionando esses maxilares de forma mais à frente do que eles estavam, isso vai resultar em um aumento, em um ganho volumétrico das vias aéreas, favorecendo a respiração do paciente durante a noite. Ele vai respirar muito melhor e aí diminui bastante os roncos e também os engasgos, né? Que é a obstrução, aquele fato relacionado à obstrução do ar mesmo, que não passa pelas vias aéreas. A ortognática tem ajudado muito esses pacientes também. Tá vendo você que ronca aí, ó? Procura o profissional. O Pode Viva vai ficando por aqui. Quero agradecer ao Dr. Gilmar Rocha por compartilhar, né, desse vasto conhecimento com nossos internautas. Hoje, quem quer começar um acompanhamento pode estar me encontrando aonde? Pode estar marcando essa consulta onde? Legal. Então a gente hoje tem buscado, né, cada vez mais estar presente nas redes sociais. Basicamente hoje nós temos o Instagram bastante ativo. Pode digitar lá Dr. Gilmar Rocha, Bucomaxilo, vai estar nos encontrando. Somos uma equipe hoje que trabalha junto com a gente, pode mandar uma mensagem lá. Lá tem os contatos também, a marcação de consulta. Hoje o meu consultório principal fica no Hospital Otorrinos, no qual nós atendemos por alguns convênios médicos, consultas particulares também. Você vai estar marcando aí uma avaliação comigo, né? Tem a rede social da minha equipe também, a equipe Ortógonos. Também temos profissionais que acompanham lá algumas mensagens, responde, direciona o paciente. E lá você também vai estar tendo acesso a várias informações, vídeos explicativos, a apresentação de casos, né? Aquilo que a gente falou antes e depois. Então a gente tenta ficar bem presente aí nas redes sociais para a gente vai poder alcançar nossos pacientes. Não tem desculpa, tá vendo? O Pode Ver vai ficando por aqui. Você curte, comenta, compartilha e até o próximo programa. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Obrigado.